Boa tarde, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei passar para vocês aí um simulador, tá? Então, iremos trabalhar um pouco aí com a parte de simulação computacional para que não fiquemos apenas aí em teoria, em aulas de slide, né? Já que não temos o laboratório fisicamente, trabalharemos através aí dessa ferramenta computacional, que são os simuladores, que de uma forma ou de outra acabam trazendo uma boa noção de como seria o funcionamento prático aí da ferramenta, né, relacionado com os manipuladores robóticos, tá? Então nós temos diversos tipos de manipuladores, diversos tipos de ferramenta, diversos tipos de processo, né, nesse simulador que eu vou passar. E peço então que vocês sigam o procedimento que eu vou passar nessa aula de hoje. Então, a primeira coisa é acessar o Google, tá? Entrem aí no Google e pesquisem por robô DK, tá certo? Então, o robô DK, digitando isso daí no Google, deve aparecer essa opção, robodk.com. É um site, tá certo? Então, clicando aí com o botão esquerdo, seremos aí direcionados para esse site. E nesse site, aqui tem diversas informações, né? Aqui já tem uma imagem do simulador. Aqui fala um pouco mais, né, sobre o funcionamento, né? Selecione seu robô, tal, tem um videozinho aqui, tal, programa offline. Tem bastante coisa nesse site, né? Tem informações sobre a companhia, aqui um videozinho falando aí do simulador que a gente vai trabalhar. E o que interessa para nós, né, nesse site aqui, é a área de download. Então clica aí com o botão esquerdo. Ô professor, nem consegui enxergar, aí já veio uma tela aí de get download. Poxa, o que é isso? Né? Get download é obtenha aí o seu download, né? Algo nesse sentido. Então, para isso, você tem que fazer um cadastro muito simples, tá? Então, chega aqui, coloca o seu primeiro nome, depois o sobrenome, o e-mail, né, que vocês mais utilizam. Companhia, pode colocar aqui o ETEC, né? ETEC Rubens de Faria Souza. Aqui ele pergunta, né, como que ficou, por onde que ouviu, né, sobre o robô DK, onde que ouviu falar sobre o robô DK. Você pode colocar aqui na aula, né, in the class. Pode colocar aqui. E nós temos aqui por último, né, qual característica aí você está interessado, né, então com relação aí ao software, o que te interessa, né, de fato, nessa ferramenta. Para nós, o que é interessante é a simulação de robôs, tá? E operação um pouco aqui de programação offline, né? Se der tempo, não sei se a gente vai ter esse tempo aí, tempo hábil para trabalhar aqui com as duas coisas. Mas feito esse cadastro, né? Daí vocês vão ter o acesso aqui ao download, né? Clica com o botão esquerdo, bem tranquilo. Aqui tem a opção de, embora não esteja aparecendo, mas primeiro aqui, se eu não me engano, é 64 bits, né? Aqui para sistema 32 bits, tem para Mac, Windows, Android, enfim. Não tem desculpa, né, para não fazer o download aí e trabalhar com a ferramenta, né? Então, peço que vocês façam aí esse cadastro, baixem aí o programa, feito o download, é bem simples, é next, 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 finish, não tem segredo de instalação, tá certo? E com isso, né, tendo feito isso, vocês terão aqui o ícone, né, na área de trabalho, robô DK. Então, clica-se duas vezes com o botão esquerdo e já aparece aí a área que nós iremos trabalhar, tá certo?
Então, não tem nada nessa área, só tem uma referência aqui tridimensional, né? Um XYZ. Por que que tem o XYZ? Porque nós vimos, né, anteriormente que as coordenadas que trabalhamos são coordenadas polares, né, ou coordenadas lineares. Então, em geral, temos aqui a referência, né, dos três eixos e normalmente um ângulo em torno de cada uma dessas referências, o que daria algo como 6 graus de liberdade, tá certo? Temos diversas ferramentas aqui, tá, que não convém explicar agora, até porque tomaria muito tempo. Mas o que eu peço para que vocês façam, né, caso ocorra tudo bem aí na instalação, eu acredito que não vai ter nenhum problema, porque é bem simples, de fato, para instalar esse programa. Ele é free, né, como se fala, ilimitado, portanto, mas para nós já é mais que suficiente para trabalharmos aí com algumas ferramentas. Então, o que eu peço que vocês façam após aí instalado o programa é clicar nessa pastinha aqui, ó, tá? Essa pastinha aqui azul, que vai abrir esse conteúdo, tá? Aqui nós temos várias opções, exemplos, manipuladores, objetos, órgão terminal, tem um monte de coisa, tá? De início, eu peço que vocês selecionem esse ABB IRB, que é um manipulador aí da ABB, e cliquem em abrir, tá certo? Clicando em abrir, vai aparecer aqui o manipulador, tá? Para quem tiver com o mouse aí, o scroll do mouse ele dá um zoom in, zoom out, né? Então a gente consegue enxergar melhor aí, né, o manipulador. Com o botão direito também a gente consegue fazer o giro aqui para obter um melhor ângulo aqui, para observar as características técnicas, né, desse manipulador. E com o próprio scroll a gente consegue movimentar o manipulador para onde a gente desejar aí, nessa área de trabalho aqui do software, tá certo? Bacana. Quando eu puxei esse manipulador, abriu aqui do lado esquerdo algumas opções. Então nós temos a opção aqui New Station, temos a opção ABB IRB, aliás, e uma certa nomenclatura aqui, um conjunto de números, né, que está relacionado com este equipamento. Então, se nós clicarmos duas vezes com o botão esquerdo, em ABB IRB, vai aparecer esta tela de dados, tá certo? Nessa tela de dados, nós temos aqui embaixo Joint X Jog. Então, seria os pontos de rotação da junta, tá? O axis está relacionado a eixo. O joint é de junta, né? Então, nós podemos compreender dessa forma. O primeiro ângulo, que seria esse ângulo θ1, está relacionado a uma rotação da base, tá? Então, se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar para a esquerda, eu tenho uma rotação no sentido horário, né? Se eu arrastar para a direita, eu tenho uma rotação no sentido anti-horário. Tudo isso em relação à base, tá certo? Então a base é fixa e o manipulador ele vai rotacionar, portanto, em torno dessa base com ângulo de mais 165 graus e menos 165 graus, tá certo? Na sequência, nós temos aqui a rotação do ombro, tá? Então, essa parte aqui do manipulador, essa articulação, essa junta, né? Então, nós podemos rotacionar também, ó. Só que temos uma limitação maior, ó, menos 110 graus e mais 110 graus. Aqui eu até acho muita coisa, né? Porque, considerando que nós temos aqui uma base, né? Se aqui fosse, por exemplo, o solo,
e eu fizesse uma rotação de 110 graus, já estaria colidindo nessa parte aqui do manipulador, podendo danificar. Então acredito que até está um pouco a mais aqui, mas tudo bem. Por que tem essas limitações? Justamente para não ocorrer esse tipo de problema aqui, tá? Ó. O manipulador, ele foi além do que ele deveria ir, né? Estando numa base, numa superfície, ele acabou danificando aqui o órgão terminal. Que seria aqui um soldador, um pulverizador aí de tinta, enfim, uma garra, o que quer que seja, tá? Então aqui nós temos esse movimento da articulação do ombro e temos também o movimento da articulação aqui do cotovelo, tá? Isso daqui eu gosto, né? Eu pergunto para vocês. E aí, turminha, estão entendendo a matéria? Sim, professor, estamos, né? Então o manipulador está respondendo aí por vocês. Sim, 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 professor. A gente está entendendo. Beleza? Então aqui, ó, nós temos um manipulador. Vou deixar ele aqui de uma forma legal para vocês verem, tá? E esses três últimos ângulos, θ 4, 5 e 6, estão relacionados ao punho. Então, para isso, para enxergar melhor esse tipo de movimento, nós iremos na pastinha, mais uma vez, iremos pesquisar grip. Tá? Vai aparecer esse Gripper Robotic Underline 85 Underline Open, abrir, né? E ele já vem aqui para a conexão do órgão terminal, tá? Ele está no nosso punho. Então, poxa, professor, legal. Tem bastante eixo aí, né? Tem bastante eixo, porque temos referência aqui do manipulador, né? Do ponto de conexão do órgão terminal e aqui da base. Então, isso é o que nós temos. Se eu quiser colocar outras referências aqui, né? Referência aqui de ombro, referência aqui de, no caso, de arfagem, né? A gente pode ir colocando aqui, ó, várias referências vetoriais para que possamos nos encontrar aí numa provável programação futura, né? Que isso daqui, essas setas ajudam bastante. Mas aqui, ó, eu posso deixar tudo all ou posso retirar, né, praticamente tudo aqui, né? Com exceção dos 6 aqui, agora foi, ficando apenas uma referência, né? Referência mínima aí de base, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um manipulador agora com órgão terminal, uma garra, né? E eu posso agora observar aqui os movimentos relacionados ao órgão terminal, ó, tá? Então, temos esse movimento aqui, ó, que é o movimento de rolagem, o roll, né? Então, rolamos aqui o punho, obviamente a garra vai ter também o movimento de rolamento, né? Então ela gira aqui de menos 160 até mais 160. Muito bem. Que mais? Temos aqui o movimento de guinada, né? Tá certo? Então aqui estamos com o movimento de guinada. Temos movimento de arfagem também, tá certo? Então aqui nós giramos o órgão terminal e aqui nós fazemos movimento aqui de elevação, né? Subimos aqui com o nosso punho ou descemos, tá certo? Eu quero pegar uma peça que está na horizontal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar aqui, né, os pontos de equilíbrio aqui, né, de orientação do órgão terminal, para que eu tenha um encaixe bacana, né? Então poderia ter uma orientação nesse sentido aqui, por exemplo. Tá, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Ficou um pouco torto aqui, ó. Aí, aqui, ó. Certo? Então poderia ter aqui o chamado posição home, tá certo? Ficou legal aí, né? Não tá do jeito que eu queria, mas
É só para exemplificar aí para vocês, tá certo? Então aqui a posição home é uma posição padrão que a gente salva aí para o manipulador, tá? Quando não estamos programando, obviamente, né? A gente salva como posição de origem, tá? Ele está no home, daí eu preciso que ele pegue uma peça desse ponto e traga para cá, tá? Pô, legal. Como que eu faço isso? Ele tem que sair da posição home e, né, para aquele ponto da peça, se aproximar da peça, fechar a garra, sair daquele ponto, normalmente de forma verticalizada, sair daquela orientação de forma parabólica, por exemplo, chegar nesse ponto e fazer o depósito aí da peça, né? Então isso daí é feito partindo da posição home. Uma última coisa para falar nessa aula de hoje seria do workspace. Nossa, professor, que negócio louco é esse, essa área esférica aí? Então, turma, isso daqui é o que nós podemos entender como o mundo do robô. Cada um tem o seu mundo, né? Cada um tem a sua forma de agir, suas limitações, né? E tudo mais. E o nosso robô ele não é diferente, né? Ele não consegue chegar nesse ponto aqui, por exemplo, né? Esse ponto aqui que eu estou indicando com o mouse. Mas ele consegue chegar nesse ponto aqui, ó, tá? Dentro dessa área esférica. Por quê? Porque está dentro do workspace, da área de trabalho desse manipulador, tá? Então, se eu rotacionar aqui, eu vou tentar pegar um dos limites aí do manipulador, né? Vamos ver. Girando aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tocou lá no limite superior. Agora eu posso descer aqui, ó. Tá vendo? Eu tô descendo aqui e agora eu vou dar o giro para vocês verem, ó. Ó, ele toca. Aqui, não. Aqui, ó. Ó, ele toca, ele vem tangenciando aqui essa área esférica, né? Então, isso daqui é o limite do manipulador, até onde ele consegue chegar, tá certo? Ele consegue atingir essa área desta esfera, ok? Então, é o que nós chamamos, na verdade, em termos práticos, de volume de trabalho, né? Uma esfera, ela tem a área e tem o volume. Como o manipulador, ele trabalha aí num setor tridimensional, ele vai ter um determinado volume de trabalho, que é os limites onde ele é capaz de alcançar, né, os pontos que ele consegue atingir ou não. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso, eu vou ficar por aqui, né? E aula que vem a gente volta aqui a falar um pouco mais do sistema, né, do simulador, e brincamos um pouco mais para compreender outros conceitos. Tá certo? Grato a todos aí pela atenção, bons estudos, até!